Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos aqui fazer uma live. E essa live tem como título: Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus e o fim da religião, do ritual ao relacionamento com Deus, do templo ao coração, o reino de Deus que transcende a religião. Doutor em Teologia Nelson Alves de Andrade. Vamos estar comentando sobre esse assunto. Fiquem ligadinhos aí conosco e compartilhem com outras pessoas. Eu espero que vocês participem bem. Jesus não fundou nenhuma religião. Vejamos aqui. De fato, ele não fundou. Ele não veio para fundar uma religião institucional. Como entendemos hoje o termo religião. O que ele anunciou foi o reino de Deus, que é uma realidade espiritual e existencial que transforma o coração humano e as relações entre as pessoas. Vamos entender isso aqui por partes. Qual foi o foco da missão de Jesus? Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus ele trouxe uma mensagem diferente naquela época. E o centro da sua mensagem não era baseado em uma estrutura religiosa, mas uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de vida. Viver em comunhão com Deus e com o próximo através do amor, da misericórdia e da verdade. A religião já existia. Quando Jesus veio, já existia a religião judaica, com leis, ritos e templos. E ele não rompeu com o judaísmo por rebeldia, mas o cumpriu e superou em seu sentido mais profundo. Mateus capítulo 5, versículo 17. Isto é, ele deu a plenitude à fé. Ele deu plenitude à fé, transformando regras em relacionamentos e rituais em experiências vivas com Deus. Como era a religião judaica na época anterior e contemporânea a Jesus? E o que a distinguia da mensagem do Evangelho? Vejamos, pois, o contexto, a religião do povo de Israel. Antes de Jesus, o povo de Deus vivia sob a antiga aliança, o Antigo Testamento. Essa aliança foi estabelecida por Deus com Abraão, Moisés e depois reafirmada pelos profetas. A religião em Israel era o judaísmo antigo, centrado em 3 pilares principais. Nós temos a lei, o Torá, as instruções dadas por Deus através de Moisés, o templo de Jerusalém, que era o lugar do culto, o lugar de adoração, o lugar de sacrifícios, e o sacerdócio, a mediação entre o povo e Deus. A lei Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio, continha 613 mandamentos que regulavam o culto, que consistia em sacrifícios, festas e pureza ritual. A vida moral, os mandamentos, como não matarás, não furtarás. A lei civil, leis sobre casamento, sobre herança, sobre justiça social, etc. A religião era, portanto, fortemente ligada
ao legalismo. Era uma religião legalista, cheia de rituais. O relacionamento com Deus passava por cumprir leis e realizar ritos. E Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Aí nós temos o templo e os sacrifícios. O templo de Jerusalém era o centro da fé judaica. Ali se ofereciam sacrifícios de animais para expiação dos pecados e para adoração a Deus. Havia o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança, simbolizando a presença divina. E apenas o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para interceder pelo povo. A ideia central era: o homem só podia aproximar-se de Deus por meio de um sacrifício e de um sacerdote. Os sacerdotes e os grupos religiosos da época. Os sacerdotes da tribo de Levi cuidavam do culto e da lei. Com o tempo surgiram diferentes grupos religiosos no judaísmo. Aí nós temos os fariseus, que eram os guardiões rigorosos da lei e das tradições. Acreditavam na ressurreição e nos anjos. Temos os saduceus, aristocratas e sacerdotes, negavam a ressurreição e aceitavam apenas a Torá. Temos outro grupo, que eram os essênios, grupo separado da sociedade, viviam em comunidades puras, como em Qumran. E temos os zelotes, que eram nacionalistas, que queriam libertar Israel do domínio romano. A religião tinha se tornado fragmentada e muitas vezes hipócrita, com forte ênfase na forma externa e pouca prática no coração humano. A crise espiritual antes de Jesus. Quando Jesus nasceu, o judaísmo estava sob o domínio romano. E o povo esperava um Messias político que restaurasse Israel. Mas, espiritualmente, havia um grande vazio. O templo havia se tornado mercado. Jesus o purifica. E em Mateus capítulo 21, versículo 12, nós vemos Jesus expulsando os vendedores e os cambistas do templo. Os líderes religiosos impunham cargas pesadas. Mateus 23, 4. Tão pesadas que eles próprios não podiam carregar. A fé havia se tornado um ritual sem relacionamento, apenas cumprindo tradição. Em suma, a religião antes de Jesus era externa, ritualística e nacionalista, centrada em leis, tradições e não na transformação do homem interior. O que Jesus trouxe de novo? Jesus não destruiu a religião antiga, mas a cumpriu e a transformou. Mateus capítulo 5, versículo 17. Substituiu o sacrifício de animais pelo sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário. Substituiu o templo físico pelo templo do coração humano. Substituiu o sacerdócio levítico pelo sacerdócio espiritual de todos os crentes. Substituiu a lei da letra pela lei do amor, escrita no coração. Jeremias 31 e 33, João 13 e 34. Ele revelou que o verdadeiro culto em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24, nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
E Deus busca esses verdadeiros adoradores para que possam sentir a sua presença, o seu amor, a sua graça, a sua plenitude. Em resumo, nós vemos o quê? A religião antes de Jesus, que era o judaísmo antigo, tinha como base leis e ritos. E o que Jesus trouxe? Ele trouxe a graça e a fé. A mediação era através dos sacerdotes e através dos sacrifícios. E agora, com Cristo, nós vemos o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único intercessor. Ele é o único que pode salvar. E o lugar sagrado era o templo em Jerusalém. E agora, com Jesus, o lugar sagrado, o nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a forma de culto era externa, era uma forma externa, uma forma ritualística. E com Jesus nós vemos agora um culto oferecido que brota, que emana do nosso espírito, do nosso interior. O alcance do judaísmo era exclusivo a Israel. Porém, com Jesus, essa graça salvadora é universal. Todas as nações, todos os povos, nações, tribos e línguas. Antes de Jesus, a religião era um sistema de regras e rituais que preparava o povo para entender a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Mas Jesus revelou o coração do Pai. Ele substituiu o sistema religioso por um relacionamento, por uma comunhão, um convívio puro, pessoal, vivo, autêntico com Deus. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1 e o versículo 17. Jesus chamou discípulos, não fiéis. Vejamos, pois. Ele não organizou templos, sacerdócios ou dogmas formais. Chamou pessoas simples para segui-lo e viver como ele vivia. Segue-me. Mateus capítulo 9, versículo 9. O cristianismo como religião surgiu depois, quando os seguidores de Jesus se organizaram, especialmente após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Atos capítulo 2. E a igreja se estruturou com o tempo para manter a fé e o ensino. E essa igreja teve origem no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. O reino de Deus é universal, não institucional. O reino de Deus não se limita a fronteiras religiosas. Jesus escolheu samaritanos, publicanos, estrangeiros, gente que a religião oficial desprezava. O reino de Deus está dentro de vós, Lucas capítulo 17 e o versículo 21. Assim Jesus fundou um caminho, não uma religião, uma vida, não um sistema, um relacionamento, não um ritual. O reino de Deus é universal. Essa é uma das verdades mais profundas do Evangelho. Vamos entender o que isso significa biblicamente, teologicamente e espiritualmente. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um território, nenhuma instituição humana. É a soberania de Deus sobre toda a criação. Um governo espiritual que se manifesta onde a vontade de Deus é feita. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus ensinou que o reino é presente e futuro. Já está em ação, mas ainda será plenamente revelado. E nós temos aí a universalidade. O reino é para todos. Desde o início, Deus quis que todas as nações fossem alcançadas pela sua bênção. Abraão ouviu essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, o versículo 13.
E Jesus cumpriu essa promessa ao anunciar um reino sem fronteiras étnicas, culturais ou religiosas. Muitos irão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus capítulo 8 e o versículo 11. Isso mostra-nos que o reino de Deus é inclusivo e universal, aberto a todos aqueles que acolhem a verdade e o amor de Deus. E o reino de Deus não é deste mundo. Quando Pilatos perguntou se ele era rei, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Ou seja, não se baseia em um poder político, nem em território físico, mas na transformação interior e na justiça espiritual. É, portanto, abrangente, é universal, porque está acima das divisões humanas, culturais, nacionais ou religiosas. O reino de Deus habita nos corações. Jesus declarou: o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17 e o versículo 21. Isso significa que ele começa no coração daquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo, onde há amor, paz, perdão, justiça e verdade. Aí o reino de Deus se manifesta em qualquer pessoa, em qualquer lugar, ou em qualquer cultura, em qualquer etnia. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17 e o versículo 21. É uma das declarações mais profundas de Jesus. E o entendimento correto dela revela o centro de toda a mensagem cristã. Vamos analisar isso aí passo a passo. O texto bíblico, o reino de Deus, não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 21. Os fariseus estavam perguntando a Jesus quando viria o reino de Deus. Esperavam um reino político que libertasse Israel do domínio romano. Mas Jesus respondeu de forma espiritual: o reino de Deus se manifesta com sinais visíveis de poder, com a presença interior de Deus, dentro de vós. O significado disso, a expressão original em grego, ela pode ser traduzida de duas formas legítimas: dentro de vós, que é no interior de cada pessoa, ou entre vós, no meio de cada pessoa, no meio de vocês, presente em Jesus e em sua comunidade. E as duas ideias se completam e não se contradizem. Dentro de vocês é um sentido espiritual e interior. Jesus afirma que o reino não é algo externo, visível como um império, mas uma realidade que começa no coração humano, quando Deus ele reina, ele habita na pessoa, onde há fé, onde há amor e obediência à vontade divina, ali está o governo de Deus na vida de cada ser humano, na vida de cada pessoa. O reino é dentro, porque o trono de Deus é o coração transformado. Entre vós, entre a comunidade, sentido comunitário e presente em Cristo. Jesus também estava dizendo: o reino já chegou, porque o rei está entre vocês. Ele mesmo é a presença viva desse reino. Onde Jesus está, o reino já se manifesta, curando, perdoando, libertando, reconciliando, mudando o coração da pessoa, fazendo da pessoa uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. É a presença de Deus. Onde Jesus está, o reino já se manifesta, trazendo então essa
esse poder de transformação na vida da pessoa. O reino é uma realidade espiritual, não algo material. Os fariseus esperavam um reino de força, de exército e de poder político. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5 e o versículo 8. O reino de Deus é o governo de Deus dentro da alma humana. Uma nova ordem de paz, de amor, de justiça, de esperança, que flui de dentro para fora. Não é um reino de aparências ou de rituais. O reino de Deus se manifesta quando Deus reina em nós. Quando o Espírito habita em uma pessoa, ela passa a viver sob o senhorio de Deus. A vontade humana é substituída pela vontade divina. Por isso Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14 e o versículo 17. Essas são marcas internas, marcas espirituais, que o reino já começou no coração do crente. Qual é a aplicação espiritual que nós temos para isso? Dizer que o reino de Deus está dentro de nós significa Deus quer governar o nosso interior, não apenas nossos comportamentos externos. O reino não é uma doutrina, é uma experiência viva de transformação. Quando deixamos o amor, a verdade e a justiça de Cristo reinar em nós, o mundo vê o reino através das nossas ações, do nosso caráter. O reino de Deus está entre vós, significa que o domínio de Deus começa em nosso coração, pela fé e pelo Espírito Santo. É uma presença viva, interior e transformadora, que depois se manifesta em atitudes, em comunhão, em relacionamentos, em ações. Aí nós temos aí a missão universal da igreja. Qual é a missão universal da igreja? A igreja existe para anunciar, para expandir esse reino. Não como uma instituição fechada, mas como um instrumento do amor universal de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, o versículo 15. O reino é a presença de Deus ativa em toda a humanidade, convidando a todos para uma vida de relacionamento, para uma vida de paz, de fé, de esperança, de comunhão e da alegria. E nós podemos dizer o seguinte, concluindo aqui, a religião é o esforço humano para alcançar Deus. O evangelho é Deus vindo ao encontro do homem. O reino de Deus é universal, porque Deus é o Senhor de todos os povos. Ele transcende religiões, rompe barreiras e une os corações sob o mesmo amor. Seu poder não domina, mas transforma, não impõe, mas revela. Portanto, Jesus não fundou uma religião. Ele revelou o próprio Deus e inaugurou um novo modo de existir em comunhão com Ele. E o que nós precisamos é aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as nossas almas. Nós devemos aprender com Jesus, de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma linda, porque Ele quer fazer morada em nossos corações. E Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei em seu coração. Eu cearei com ele e ele comigo. Isso significa relacionamento. Isso significa intimidade. Portanto, meus queridos, eu aqui falei sobre, na realidade, mostrando que Jesus não fundou nenhuma religião. E do ritualismo ao relacionamento com Deus. Antes havia tradições, ritualismos, sacrifícios, e Jesus veio e se entregou
deu a sua vida por nós, e o reino de Deus transcende a religião. E Jesus não veio, na realidade, fundar uma religião institucional, como eu falei no início. Mas ele veio anunciar o reino de Deus, uma realidade espiritual, uma realidade existencial, que traz o novo nascimento, que traz a justificação pela fé, a graça através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o acesso direto a Deus. Hoje nós podemos orar em qualquer lugar, como eu já falei aqui, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Deus está em busca de um verdadeiro adorador. E você é esse adorador que está aí presente, ouvindo a palavra do Senhor. Aceite o plano de Deus na tua vida, porque Deus tem um plano para cada criatura, para cada ser, e que nesta tarde nós possamos entender e compreender que servir a Jesus vai muito além da religião, vai muito além de ritos, ou de psicologias ou filosofias, vai de encontro a todos esses rituais. Mas quando nós o reconhecemos como Senhor, como Salvador da nossa vida, nós o adoramos em espírito e em verdade. E entendam o seguinte, que o reino de Deus, na realidade, é abrangente. Alcança todas as pessoas. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que nós venhamos a conhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, como o único que realmente deu a sua vida por nós. Ele deu a vida dele por nós. Nós não temos outro Salvador ou uma Salvadora. Nós temos o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que se entregou de uma forma toda especial. E o livro de Efésios diz que ele deu a sua vida por nós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, eu te convido neste momento a ter um encontro pessoal com o Senhor, a ter um encontro pessoal com Cristo e a deixar Ele tomar conta do teu coração, com uma vida transformada, igual aquele hino que diz: recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Um coração em que habita Cristo. E onde Cristo habita, a paz. Onde Ele habita, a paz, a alegria, a esperança, a fé, a perdão, a amor, a entendimento, e é o que nós precisamos. Nós precisamos também semear esse evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que é que você tem feito em prol do reino de Deus? O que é que você tem feito na realidade para expressar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor? Eu te convido nesta tarde a tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido nesta tarde a entregar a tua vida ao Senhor. Ele está de braços abertos e Ele quer te perdoar, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar vida, quer te dar esperança em um mundo tão cheio de tragédias, tão cheio de calamidades. E nós temos visto tantas calamidades acontecendo, não é fácil. Nos preocupa ver a situação que está atravessando os nossos irmãos que passaram por esses ciclones, não é? Não somente Paraná, mas outros lugares. Mas o grande afetado na realidade foi o Paraná. E que nós possamos orar, que nós possamos fazer alguma coisa. Fica aqui o meu abraço, a minha oração. Muito obrigado a você que participou dessa nossa live. Orem por mim, que eu também estarei orando por vocês, para que o Senhor Ele possa nos ajudar a estarmos diante de todas essas catástrofes, diante de todas essas calamidades, firmes em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para Deus, daqueles que amam ao Senhor. E vamos orar uns pelos outros, porque hoje nós temos
e amanhã não temos. Dentro de um segundo se acaba tudo. Mas Cristo é eterno em nossos corações. Amém? Que Deus, portanto, te ajude e te abençoe. Muito obrigado a você que me seguiu aí. Um grande beijo.